Oi, eu sou o Koja. Fala galera, recapitulando um pouco nos programas anteriores, no primeiro programa eu falo como você começar a jogar World of Warcraft, dou algumas dicas. O segundo programa eu falo das funções, tanque, curador e DPS. E nesse terceiro programa e no quarto eu vou falar das facções Horda e Aliança. Inclusive eu vou começar falando da Horda para desmistificar um pouco, que as pessoas acham que eu não gosto da Horda. Isso é mentira. Eu tenho personagens na Horda e eu tenho que até fazer conquistas. Eu estou com um projeto de upar um Horda desde o level 1, gravando todas as conquistas para colocar no site. Então eu vou começar agora falando um pouco sobre a história da Horda e depois eu vou falar dos personagens em si, as raças que fazem parte da Horda e um pouquinho da sua história. Mas tudo isso muito resumido, porque é muito grande o lore do World of Warcraft. O conhecimento da história do WoW é muito grande. Então, bora conhecer um pouco da Horda. A história da Horda começa quando os demônios da Legião Ardente enganam alguns orcs xamãs poderosos. E esses orcs xamãs são corrompidos a fazer com que o povo orc, que era pacífico, se torne um povo violento, lutando contra os Draenei. Depois disso, eles são obrigados a beber do sangue do demônio Manoroth e preparam uma grande invasão para Azeroth. Eles passam o Portal Negro, a primeira vez que eles passam o Portal Negro, começam uma guerra em Azeroth e o rei Menetil de Azeroth, ele junta os 7 povos humanos para lutar contra a Horda. Então a Aliança é uma resposta da criação da primeira Horda. Eles expulsam a Horda volta para Terra-Além, e os orcs que sobram, que ficam lá, eles são presos, são encarcerados. Nisso nasce Thrall, que era o atual líder da Horda, antes do Garrosh, Grito Infernal. Nasce Thrall, e ele é liberto, ele consegue fugir, e monta a Horda como a gente conhece hoje. Ele vai atrás dos outros povos que a gente conhece da Horda para fazer uma fusão de honra, para que eles possam conseguir seu espaço dentro de Azeroth e provar que os orcs não são mais esse povo dominado pela Legião Ardente. Agora que você já conhece um pouquinho mais da história da Horda, foi falada resumidamente. Se você quiser saber mais informações, te aconselho a procurar na internet. Até no kojanowo.com.br tem um site parceiro nosso que fala só sobre o lore do jogo. Eu vou começar pelos orcs. Os orcs, a capital é Orgrimmar, em homenagem a Ogrin, irmão de armas de Durotan, e o nome da região onde fica Orgrimmar é Durotar, e são as duas homenagens de que o Thrall fez, tanto para o pai dele quanto para o irmão de armas do pai dele, Ogrin e Durotan. Então quais são os bônus que você tem quando joga de orc? Você é capaz de usar uma habilidade, que é a raiva, para aumentar o seu dano, para aumentar a sua velocidade para atacar. Você tem resistência a efeitos de atordoamento, ou seja, se alguém usar alguma magia ou algo que vá te atordoar, você tem uma possibilidade de resistência. Você tem um bônus toda vez que você usa um ajudante. Então se você escolhe, por exemplo, jogar como Hunter, que é o caçador, ou como Bruxo, que você tem os seus ajudantes, você tem um bônus a mais por usar esses ajudantes. E aumento na aptidão de uso de machados e armas de punho. A aptidão ela te ajuda a você acertar mais fácil o seu oponente, ou seja, seu oponente vai esquivar ou vai aparar o seu golpe. Por você ter uma aptidão maior, ele não consegue fazer isso tão facilmente. Mortos-vivos, a capital deles é a Cidade Baixa, a antiga Lordaeron. Eles têm uma vantagem que eu acho muito legal, que é que eles não precisam respirar embaixo d'água também, já estão mortos, né? Pra quê? Eles têm uma outra skill, que é a canibalizar. O que acontece? Quando você mata um mob, você pode se alimentar dos restos mortais desse mob, desse monstro, e com isso você sobe seus pontos de vida e sua mana. Eles podem remover efeitos de medo, sono e encantamento. Eles drenam pontos de vida automaticamente, só por estarem perto do seu oponente.
e são resistentes a danos de sombra. Taurens, a capital é o Pico do Trovão. Eles têm uma habilidade que eles dão uma batida no chão e eles imobilizam a maioria dos inimigos que estão perto deles, eles stunam. Eles têm mais pontos de vida que o normal, então normalmente eles são os melhores tanques por causa disso. Eles têm um bônus na perícia de herborismo, que eles conseguem pegar mais rápido a planta, enquanto qualquer outro player pega em 1-2 segundos, eles chegam a pegar a planta em meio segundo. E eles são resistentes a danos de natureza. Trolls. A capital deles, algumas pessoas gostam de falar que são as Ilhas do Eco ou a Ilha dos Lança-Negras. Na verdade, é onde eles começam o jogo. Para falar dos Trolls ia demorar muito tempo, eles têm uma história muito longa. Eles têm algumas vantagens. Uma delas é a Berserker, que é muito parecida com a do Orc. Ele tem uma velocidade de ataque mais rápida, ele consegue dar mais dano, ele tem uma regeneração já passiva do personagem que é maior do que a regeneração de qualquer outro player. Eles causam mais danos contra feras, eles têm uma maior aptidão com armas de longo alcance e eles têm uma menor duração de efeitos que dificultam o movimento. Os Elfos Sangrentos, a capital deles é a Lua Prata. Eles têm um bônus de perícia de encantamento, ou seja, o encantamento deles, a perícia é aumentada já desde o início. Eles podem recuperar recursos como mana e energia. Eles têm uma habilidade que ele silencia o oponente, boa para quem gosta de fazer PVP. E eles têm resistência a danos de magia, danos arcanos. Os Goblins de Kezan, eles têm a habilidade muito parecida com o de engenheiro, que é de saltar o Rocket Launch, né, o salto de foguete. Eles também podem atacar ou lançar foguetes nos seus inimigos para causar um maior dano. Eles recebem descontos de comerciante por causa da história dos Goblins, que eles sempre estão metidos com dinheiro. Eles podem evocar o banco pessoal deles de tempos em tempos. Ele tem um maior poder de aceleração, ou seja, a aceleração dele é maior para qualquer habilidade de magia ou tiro. E eles têm um bônus da perícia de alquimia e na cura com poções. Os Pandarens, a capital deles é a Ilha Navegante, a Ilha Tartaruga, ou a Ilha Errante, como alguns gostam de chamar. Eles podem ser tanto da Aliança quanto da Horda, isso acho que é a vantagem mais legal. Entre o level 10 e 12 você decide para que facção você quer migrar com o seu Pandaren. Eles conseguem fazer com que os inimigos adormeçam com uma habilidade deles, que é um toque de mão. Eles têm a paz interior, que dá um benefício quando você está descansado, quando você fica dentro da cidade por um período, sua barra de experiência muda de roxa para azul. Isso significa que você ganha o dobro de XP quando você mata algum monstro. Então eles têm essa vantagem. Eles recebem o dobro de benefício por comida, então quando você se utiliza de uma comida dentro do jogo, seja para raidar, ou para fazer uma masmorra, ou para você se utilizar para matar algum monstro, se a comida vai te dar 100 de agilidade, para os Pandarens dá 200 e assim por diante. O nível de culinária deles é aumentado, porque eles vivem comendo e bebendo cerveja, e recebem menos danos por causa de quedas. Nós estamos finalizando mais um programa Koja no WoW. Obrigado por ter assistido. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, dá um like, favorita o vídeo. Não gostou, não tem nenhum problema, dá o dislike, mas diz por que você não gostou para a gente melhorar. Acesse kojanowou.com.br e, por favor, acesse também o site da produtora que está realizando tudo isso, que é o canivete.com. Até o próximo Koja no WoW. Até mais!